Olá, canal Códigos da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre árvore. Sobre árvore. A gente vai ver uma figura de linguagem que a Bíblia usa para comparar o ser humano, muito interessante, que é a árvore. A Bíblia nos compara com pelo menos duas coisas, né, principais que eu vejo. É árvore e casa. Então a gente vai ver dentro do livro de Jeremias, no capítulo 17, uma forma de Deus comparar a gente, uma dessas formas, né, de Deus comparar a gente. Então vamos abrir lá no texto de Jeremias 17:5. Então olha o que diz Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bom, aqui a gente já percebe que o homem que confia no homem, primeiro, a Bíblia diz que é maldito. Segundo, a Bíblia diz que ele será como uma planta, né? Ele será como uma planta, a gente já vai chegar ali na árvore. Então, assim, qual a dinâmica? Qual é a dinâmica que Deus usa para se comunicar com o ser humano? Através de quê? Através do homem, através de pessoas, através de relacionamento. Porém, existe uma forma correta de buscar esse relacionamento. Primeiro, a Bíblia fala lá em Jeremias 29:13 e em Deuteronômio 4:29 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, aqui a gente percebe que o homem é maldito por confiar no homem e que ele será como uma planta. E mais um detalhe aqui, se a gente for perceber no texto, ele diz que ele não vai ver quando vier o bem, não vai perceber, ele é um cego, ele é um sem entendimento, é isso que a Bíblia quer dizer, não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na parte salgada e inabitável, antes morará nos lugares secos. Agora, olha como é que ele compara o homem que busca, né, em Deus, não no homem. E a gente vai já ver a relação do homem nessa história, porque Deus usa sim o ser humano. É maldito o homem que confia no homem, mas ele vai mostrar aqui de que forma, né? Então, no versículo 6 ele diz assim mesmo. Não, no versículo 7. Então, no versículo 7 ele diz assim, ó: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Ou seja, o homem que confia no homem, ele é maldito e é como planta. Aí ele fala que vive no deserto, não vê quando é sem entendimento, vive no deserto, no calor, no deserto não tem água, não tem chão úmido. E aqui ele compara o homem que confia no Senhor, ele compara como uma árvore plantada perto de um rio, perto do ribeiro, né? Ele diz, porque será como uma árvore plantada junto às águas, isso, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ou seja, estende as suas raízes para a fonte de águas, para onde ele pode suprir, né? Suprir os nutrientes. Então, nesse caso aqui, o homem que confia em Deus é comparado a essa árvore, entendeu? Agora vamos para o Salmo 1, que ele vai mostrar aqui mais ou menos a mesma coisa. Fala assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes
O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Está falando da palavra, né? Meditar na palavra. Ele é como a árvore. Olha só. Mais uma vez comparando com a árvore. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas. Igual o texto de Jeremias. Ó, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Viu a comparação? Agora a gente vai perceber algo muito interessante que alguém pode, né, questionar. Então como é? Porque Deus usa homens? Como é? Como é que vai ser então? Porque a Bíblia fala que tem homens de Deus e tudo mais. Bom, no texto de Atos 8, 26 a 40, a gente percebe que Deus ele se move em favor do homem que o busca, né? A gente percebe ali na história do Felipe que um anjo do Senhor manda ele ir até um certo homem e o porquê, a história mostra o porquê que o Senhor mandou, que Deus mandou, né? O anjo do Senhor foi lá e o Espírito, né, envolvido ali na história. Você percebe como funciona a dinâmica do homem e Deus. Porque assim, confiar no homem por confiar, simplesmente porque eu fui com a cara dele, ou porque eu acho que ele é um homem de Deus, não é o suficiente. Esse que é o maldito, que é como planta que fica no deserto, né? Mora lá no deserto e não percebe nada. Então, primeiro, o gatilho que leva a Deus a se mover em nosso favor é o de Deuteronômio 4:29 e Jeremias 29:13, que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a gente percebe que não é simplesmente por eu acreditar que aquela pessoa seja de confiança. Não, eu tenho que investigar. Jesus falou lá em João 5:39, examinais as Escrituras. Examinais. E lá em Atos 17:11 ele fala, examinavam as Escrituras para ver se de fato as coisas eram assim. Então, a gente percebe que um dos motivos pelo qual Deus se move em nosso favor é o buscar Ele nas Escrituras. Entendeu? Então, não é simplesmente porque eu quero acreditar, porque eu não posso questionar algo do homem, entendeu? Todos os homens são falhos, todos, não existe homem perfeito, entendeu? Então, se a pessoa não questiona, ou o que acontece quando você confia 100% no homem, vai acontecer que aquela pessoa, aquele homem, seja ele quem for, seja líder religioso que for, ele vai cometer erros, você vai aceitar, e muitas vezes são erros grosseiros que vão de contra Deus, e aí você vai cair de novo naquele texto de 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12, entendeu? Deleitou-se com a injustiça e a operação do erro vem, e quando a operação do erro vem, você não adianta, vai dar crédito para mentira, vai dar crédito para injustiça, porque a gente vê que pessoas até que têm boa vontade estão seguindo heresias aí, entendeu? Por quê? Porque não estão buscando a Deus. Então existem duas formas de buscar Deus principais, né? Buscar Deus verticalmente, e Deus providencia aqui, ó, entendeu? Faz assim, ó. Deus providencia e ele move homens da confiança dele para ir em sua direção. Olha lá o exemplo de Atos 8, 26 a 40, né? E disse o anjo do Senhor a Felipe, vai. Felipe nem conhecia o eunuco, mas ele foi, entendeu? Ele foi movido e o Espírito conduziu toda a situação, porque você vê lá que o Espírito diz, aproxima-te, vai, né? Fala com ele. Então quer dizer, você percebe que o buscar assim, verticalmente, é a forma certa, mas tem pessoas que buscam assim,
É, horizontalmente. Só buscam aqui no homem, buscam no homem. Aí fica confiando em homens. E aí Deus não se move. Por quê? Porque eles confiam 100% no homem, entendeu? O homem não falha, o homem não erra. Tudo que o homem fala tem que assinar embaixo. E aí essa pessoa, ela é aquela pessoa que vai fazer parte do grupo de Mateus 7, 21 a 23, 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Então olha o que fala em Mateus 15, olha o que fala Mateus 15, versículo 12 e 13. Jesus teve uma pequena discussão ali com os fariseus, né, com os líderes religiosos daquela época, sobre o comer sem lavar as mãos, né? E aí, no final, no versículo 12, diz assim, ó: Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram, né? E aí ele diz assim no versículo 3, ó: Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, mais uma vez comparando aqui o ser humano com planta, né? Com árvore, com planta. Tem lá em João 15, ele compara a gente com ramos, com galhos, né? Com ramos que são enxertados na verdadeira árvore, né? Que é Jesus, né? Que é a videira verdadeira que diz lá, né? Então, em Mateus 7, a partir do versículo 16, diz assim, ó: Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, é isso. Essa comparação com árvore é bem didática na Bíblia, entendeu? E sobre o homem, confiar no homem, né? A gente viu a dinâmica aqui de Atos 8, que a forma certa de buscar Deus é a forma vertical e aí Deus se move. É vertical e Deus se move. E não assim. Porque quem trabalha assim é a igreja do anticristo, certo? Quem trabalha na horizontal é a igreja do anticristo. E o que acontece? Se tu confia no homem, tu é um membro da igreja do anticristo. E aí tu se torna corpo do anticristo, porque existe o corpo de Cristo e o corpo do anticristo, segundo o entendimento de quem é o anticristo, né? Então é isso por hoje, esse vídeo didático aqui sobre a comparação que a Bíblia faz do ser humano com a árvore, né? Espero que tenham gostado, deixe seu comentário aí e fiquem todos com Deus, até mais.